Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula do segundo módulo de cálculo numérico. Nesta videoaula veremos como construir o polinômio interpolador de grau n a partir das diferenças divididas de Newton. Como dito nas videoaulas anteriores, você frequentemente terá a oportunidade de fazer estimativas de valores intermediários entre dados precisos. E sempre será mais prático se for possível determinar um polinômio que melhor se adequa ao conjunto de dados. Isso porque, com um polinômio, a gente pode observar que a sua derivada ou a sua integral é bem mais fácil de determinar, caso isso for preciso, para o estudo ser realizado. A título de observação, esse polinômio ele tem que ter essa característica: f de x igual a 0 mais a1 vezes x, mais a2 vezes x ao quadrado, mais até o enésimo termo, que é a n vezes x elevado a n. Então, os coeficientes a0, a1, a2 e a n é o que diferencia um polinômio de outro. E aí, basta então a gente definir que coeficientes são esses para a gente poder fazer então essa interpolação polinomial. Ressalta ainda que essa interpolação polinomial ela consiste em determinar o único polinômio de grau n que passa pelos n mais 1 pontos dados. Como vocês já devem ter visto na aula síncrona do dia 27/11, ao utilizarmos o GeoGebra, não foi possível construir um polinômio de grau 5, pois nós possuímos apenas 5 pontos. E conforme essa premissa, seria necessário então a gente ter 6 pontos para construir esse polinômio. E por fim, embora exista só um polinômio de grau n que passa pelos n mais 1 pontos, há diversas fórmulas que a gente pode utilizar para construir esse polinômio. Nessa semana, nós estudaremos duas alternativas que são adequadas para a implementação computacional, que é as diferenças divididas de Newton e o polinômio de Lagrange. Aqui nessa videoaula, nós começaremos então pelo polinômio de diferenças divididas de Newton. Bom, de modo geral, o polinômio interpolador de diferenças divididas de Newton, de grau n, ele pode ser construído dessa seguinte forma: fn de x, que é igual a b0 mais b1 vezes x menos x0, até o enésimo termo desse polinômio, que será bn vezes x menos x0 vezes x menos x1 até o x menos xn menos 1. Bom, aqui vocês têm que observar o seguinte: o fn é para indicar qual que é o grau do nosso polinômio. Então, se é grau 2, a gente vai colocar 2 aqui para simbolizar isso. Se for grau 4, nós vamos colocar o 4 aqui. Além disso, vocês podem observar também que cada b aqui ele vai ser multiplicado por um produto de x com os valores de x dados pelo problema. Só que aí vocês vão observar o seguinte: ele vai começar no x0 e vai até o índice xn-1. Então, no caso, por exemplo, se eu tivesse aqui o próximo termo do meu polinômio aqui, seria então b2 vezes x menos x0 vezes x menos x1. Aqui não pode chegar até o produto de x menos x2, porque o índice aqui é 2. Se fosse adicionado mais um termo, nós teríamos então mais b3 vezes x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2. Então é dessa forma que esse polinômio ele vai sendo construído. Bom, então aqui nós temos que o b0 é igual a f de x0. Isso a gente pode observar rapidamente aqui nesse polinômio, porque se a gente substituir o x aqui por x0 nessa expressão, vejam que essas parcelas, que são multiplicadas pelos b's diferente do b0, elas serão anuladas. Então aí, no caso, b1 vezes 0, bn vezes 0, isso aqui tudo vai ser anulado, ficando apenas que b0 é igual a f de x0. Bom, além disso, vocês podem observar que os demais coeficientes eles serão determinados por essas expressões aqui. O b1 vai ser f de x1, x0, o b2 é o f de x2, x1, x0, até o bn, que é dado por essa expressão aqui. Acontece que essas expressões é para simbolizar o que a gente chama de diferenças divididas. Por exemplo, para determinar aqui o b1, nós usaremos a diferença dividida entre o x1 e o x0, e que ela pode ser determinada através dessa fórmula aqui. O f de xi e xj vai ser igual a f de xi menos f de xj dividido por xi menos xj. Então, no nosso caso aqui, a diferença dividida entre x1 e x0 vai ser o que então? F
de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. E isso pode ser utilizado em outras situações também. Bom, no entanto, vejam que para determinar B2, nós usaremos a diferença dividida entre x2, x1 e x0. Aí, nesse caso, a gente vai usar uma fórmula genérica para fazer essa construção. A fórmula genérica é essa daqui. Então, a diferença dividida entre o xn até o x0 vai ser a diferença dividida entre xn até x1 menos a diferença de xn menos 1 até o x0, dividido tudo por xn menos x0. Então, por exemplo, no caso aqui eu tenho o B2, ele é a diferença dividida entre x2, x1 e x0. Então, aqui pela nossa fórmula, nós teríamos então que o B2 seria a diferença dividida entre o x2, x1, menos a diferença dividida entre x1 e x0, e isso aqui tudo seria dividido por x2 menos x0. No caso, se a gente tivesse aqui, por exemplo, para encontrar, né, o B3, que seria, no caso, uma diferença dividida entre x3, x2, x1 e x0, aí nós teríamos a seguinte situação. Nós vamos ter aqui, então, a diferença dividida entre x3, x2 e x1, menos a diferença dividida entre x2, x1 e x0. Isso aqui tudo dividido, então, por x3 menos x0. E aí, é claro que para encontrar essa diferença dividida, a gente poderia novamente fazer esse processo aqui, né, até chegar nesse primeiro patamar aqui da nossa fórmula, né, que é apenas a diferença, né, ou a divisão entre as diferenças das imagens dos dois valores pelos x dos dois valores. Né? Então aí vocês podem observar que esse é um processo recursivo aqui no caso, porque vocês podem observar que os próximos valores eles serão sempre calculados com base nos valores anteriores das diferenças divididas. Então, bora aqui agora para um exemplo para a gente poder ilustrar como que esse polinômio poderia ser construído. Neste exemplo, nós vamos determinar então um polinômio de primeiro grau que está associado a esses pontos. O x0 é igual a 1, a imagem do x0 é igual a 0, o x1 é igual a 4 e a imagem desse x1 é dada por esse valor, 1,386294. Bom, e aí a gente vai utilizar esse polinômio para calcular uma aproximação para o ln de 2. E a gente vai observar, né, também fazer uma comparação entre o valor calculado com o valor verdadeiro do ln de 2, que é 0,6931472 aproximadamente. Bom, então nós teremos o seguinte. O polinômio de grau 1 associado aqui a esses pontos vai ser, então, B0 mais B1 vezes x menos x0. Bom, acontece que o B0 é o f de x0, como a gente já tinha visto anteriormente, mais o B1, que no caso ele vai ser a nossa diferença dividida entre x1 e x0, e essa diferença dividida será multiplicada, então, por x menos x0. Então, nós teremos o seguinte, esse polinômio vai ser igual a f de x0, no caso ali vai ser 0, mais a diferença dividida entre x1 e x0. A gente vai calcular isso aqui agora. Ó. Nós pegaremos, então, o f de x1 menos o f de x0 e dividir pela diferença entre x1 e x0. Isso será multiplicado por x menos x0 também. Bom, aí nós teremos, então, nosso polinômio será igual a 0 mais f de x1 é 1,386294 menos f de x0, que é 0, e isso será dividido por x1, que é 4, menos o x0, que é 1. E isso será multiplicado por x menos x0, onde o x0 é 1 também. Bom, resolvendo essa operação aqui, nessa subtração e divisão, nós teremos então que o nosso polinômio aqui, interpolador de grau 1, vai ser igual a 0,462098
vezes x menos 1. Ou seja, esse resultado aqui é o B1 que a gente tinha falado lá anteriormente na nossa fórmula genérica. Bom, agora a gente vai determinar então a aproximação aqui para o ln de 2, né? Ou seja, eu vou substituir o meu x aqui no caso por 2. Eu tenho então 0,462098 vezes 2 menos 1. Então aqui nós teremos, né, essa subtração que dá 1 multiplicada por esse valor, vai implicar então que a imagem do 2, né, por esse polinômio vai ser igual a 0,462098. Então, conforme lá, como a gente já tinha visto anteriormente, né, o ln de 2 é igual a aproximadamente 0,69, então aqui nós temos uma diferença, né, nesse valor obtido aqui. Mas a gente pode ver, né, se aumentando o grau desse polinômio, a gente vai conseguir uma melhor aproximação então para o valor verdadeiro. É o que a gente vai ver agora no próximo exemplo. Então aqui nós temos que determinar então um polinômio de grau 2, né, ou de segundo grau, associado a esses pontos aqui. E aí nós vamos comparar, né, o valor calculado aqui para ln de 2, né, essa aproximação para ln de 2, e observar com o valor verdadeiro, que é de 0,6931472. Então vejamos como é que vai ficar isso. Bom, então o nosso polinômio aqui de grau 2 associado a esses pontos vai ser igual a b0 mais b1 vezes x menos x0 mais b2 vezes x menos x0 multiplicado por x menos x1. Observe que aqui, como o meu x0 e o x1, juntamente com as suas imagens, a gente não modificou do exemplo anterior, então a gente já pode concluir que o b0 vai ser igual a zero e que o b1 foi aquela diferença dividida entre o x1 e o x0 obtida anteriormente, que foi igual a 0,462098. Claro que aqui, se a gente modificasse esses valores, deveríamos então novamente realizar o processo. Só lembrando então que esse B1 ele foi a diferença dividida entre o x1 e x0, e aí usar aquela fórmula que nós colocamos lá no início. O B2 ele é, então no caso aqui, a diferença dividida entre x2, x1 e x0. Então aí nesse caso, né, nós vamos ter que determinar esse B2 aqui para definir o nosso polinômio. Então B2 vai ser igual a diferença dividida entre x2 e x1 menos a diferença dividida entre x1 e x0, isso aqui tudo dividido pela diferença entre o x2 e o x0. Bom, essa diferença dividida entre o x2 e o x1 a gente não tem determinado, mas a gente pode calcular aqui porque é fácil de encontrar a partir dos valores que foram dados. Então, olha só, essa diferença dividida vai ser igual a, no caso aqui, a imagem do x2, que é esse 1,791759, menos a imagem do x1, que é 1,386294, dividida pela diferença entre o x2 e o x1. Então, vai ser dividido por 6 menos 4. Esse resultado a gente vai subtrair pela diferença dividida entre x1 e x0, que a gente já obteve anteriormente, que é o 0,462098. E isso aqui tudo dividido por x2 menos x0, ou seja, por 6 menos 1. Aí, ao realizar todos esses cálculos, nós vamos obter ao final o valor que é menos 0,0518,731. Bom, então o nosso polinômio aqui no caso, ele vai ser o seguinte. O B0 é zero, então não vou nem colocar ele aqui. Mais o B1, então, que vai ser 0,462098 vezes x menos x1, que é 1, mais, né, o valor de B2. Só que o valor de B2 é negativo, então ele aqui vai ficar menos 0,0518,731. Cuidado com esses sinaizinhos aqui, que pode acontecer algum erro se não trocar. E aí, vezes x menos o x0, que no caso é 1, vezes x menos o x1, que no caso é 4. Então, esse é o polinômio associado aqui a esses três pontos para a gente aproximar o valor de ln de 2.
Então, para encontrar aqui essa aproximação para o ln de 2 a partir desse polinômio, a gente vai ter o seguinte, ó. O f de 2 é igual a 0,462098 vezes x, que vale 2, menos 1, menos o restante aqui da nossa expressão, onde nós substituiremos o x por 2, né? Então ficaria dessa forma. E aí, ao realizar estes cálculos aqui, nós vamos obter ao final o valor 0,5658442. Então, a gente tem aqui uma melhor aproximação para o ln de 2, né, do que a gente obteve anteriormente para o polinômio linear. Ainda não conseguimos atingir a precisão, né, porque no caso aqui, esse polinômio, quer dizer, esse valor de ln de 2 é próximo a 0,69. Então temos uma diferença muito grande aqui ainda. Aqui no GeoGebra a gente tem essa ilustração do problema resolvido nos dois exemplos anteriores. Vejam aqui que essa curva vermelha ela representa a função ln de x, que no caso estamos aproximando os valores das imagens pelos polinômios de primeiro e de segundo grau. Este ponto aqui assinalado, ele representa então a imagem verdadeira para ln de 2, ou para o valor verdadeiro dela, né? Que é exatamente igual a 0,6931472, que eu já apresentei anteriormente. E aqui nós temos a reta, né, determinada pelo polinômio linear. Este ponto azul ele vai representar o valor que foi determinado anteriormente. E agora nós temos essa curva laranja, que representa o polinômio interpolador de grau 2, obtido anteriormente. E este ponto também, laranja, ele representa a imagem para o valor. Dessa forma, a gente pode ainda perceber aqui pelo GeoGebra que o polinômio de segundo grau, de fato, ele tem uma curva mais próxima da função ln de x. Por isso, então, que a aproximação obtida por ela foi melhor do que a aproximação linear que nós obtivemos no primeiro exemplo. Consequentemente, se a gente aumenta o grau do polinômio, a gente obtém uma aproximação ainda melhor. E é o que veremos no exemplo a seguir. E aí, neste exemplo, então, nós vamos determinar o polinômio de terceiro grau, que está associado aos 4 pontos aqui. Além disso, nós vamos fazer uma comparação entre o valor verdadeiro, que é esse ln de 2 aqui, com o valor calculado a partir do nosso polinômio aqui. Entretanto, este processo nós faremos no Excel, para que vocês possam construí-lo de forma mais rápida e fácil. Antes de resolvermos no Excel, vejamos uma ilustração de como determinar os valores dessas diferenças divididas por meio de tabelas. Então aqui nós temos essa representação, né, do que a gente vai construir lá no Excel. Vejam que aqui na primeira coluna nós vamos identificar qual é o índice de cada um dos nossos valores de x, começando do zero até o último termo. No caso aqui eu coloquei até 3, porque nós vamos construir um polinômio de grau 3. Então aqui nós temos a coluna dos x, então aqui vai ser o nosso x0, x1, x2 e x3. Em seguida nós vamos anexar, né, os valores das imagens desses valores de x. Então aqui nós teremos a imagem do x0, a imagem do x1, a imagem do x2 e a imagem do x3. Na segunda coluna, nós vamos construir a primeira diferença dividida. Né? No caso aqui, essa primeira diferença dividida vai ser entre o x1 e o x0. Aqui depois a diferença dividida entre o x2 e x1, x3 e x2. E aqui na quarta coluna nós vamos construir as diferenças divididas entre os três elementos, né? O xi, xj e o xk. No caso aqui a gente vai determinar a diferença dividida entre o x2, x1 e x0. Depois, essa diferença dividida entre o x3, x2 e x1. Por que a gente vai fazer isso? Porque para encontrar, né, a nossa última diferença dividida, que vai envolver os 4 valores, a gente vai fazer então a diferença dividida entre o x3 até o x0. E para isso a gente vai precisar dessas outras duas anteriores. Olha só como é que vai ser feito então. Então o primeiro passo é representar os valores, né, de x0 até o x3 juntamente com as suas imagens. Em seguida nós vamos determinar a primeira diferença dividida, que é entre o x1 e o x0, que vai levar em conta então a imagem do x1, do x0 e os valores de x1 e x0. Em seguida, nós vamos determinar então a outra diferença dividida, só que aqui agora entre o x2 e o x1, levando também em consideração
esses valores juntamente com as suas imagens. E por último, nós vamos encontrar essa última diferença dividida entre esses dois valores, entre o x3 e o x2. Bom, depois que foi determinada essas três diferenças divididas aqui, nós iremos então determinar a nossa primeira diferença dividida entre esses três valores, entre o x2, o x1 e o x0. Bom, mas aí a gente vai levar em consideração os valores anteriores, né, imediatamente anteriores aqui, das diferenças divididas que a gente obteve anteriormente. Então, nós vamos usar essa diferença dividida entre o x2 e o x1 e entre o x1 e o x0. Bom, mas lá pela fórmula a gente vai pegar essa diferença entre essas duas diferenças divididas e dividir pela variação entre o x2 com o x0. Por isso que eles estão destacados aqui dessa forma. A outra diferença dividida, então, vai ser o f de x3, x2, x1, que a gente vai pegar esses dois valores aqui, determinados anteriormente, subtrair um pelo outro e dividir, então, pela variação, né, do x3 com o x1. Aí, nesse caso, nós vamos encontrar essa diferença aqui. E aí, com base dessas duas últimas diferenças divididas, nós vamos determinar essa última aqui, que no caso ela vai levar em consideração essas duas fórmulas anteriores, esses dois resultados anteriores, dividido por x3 menos o x0. Bom, e aí é preciso observar que, no caso, esse f de x0 aqui é o nosso b0, que a gente determinou anteriormente. Essa primeira diferença dividida aqui que a gente encontrou vai ser o nosso b1. E esse daqui vai ser o nosso b2, que é a segunda diferença dividida encontrada. E a terceira e última diferença dividida é essa daqui, que vai ser o nosso b3 aqui, no caso do polinômio de terceiro grau, né? Veja, então, que os valores que vão compor o nosso polinômio, eles estão nessa linha superior da nossa tabela. E é claro que se eu quiser, né, determinar o polinômio de grau 2, eu não preciso determinar essa terceira coluna aqui, bastaria encontrar somente esses elementos que estão aqui, né, acima dessa linha. Se eu quiser, no caso, aumentar, né, o meu polinômio, ou seja, ir para um grau 4, bastaria então a gente acrescentar aqui mais uma quarta coluna para representar a nossa quarta e última diferença dividida, onde levaria então em consideração mais um outro ponto também, né, o x4 com a sua imagem. E aí faria o mesmo processo que a gente fez aqui anteriormente desde o início, determinando essas diferenças divididas inicialmente. Então, bora lá ver no Excel como é que isso pode ser feito. Bom, então aqui no Excel eu já coloquei as nossas três primeiras colunas, onde a primeira vai representar o i, que no caso é a ordem, né, do meu x. Aqui temos os valores de x juntamente com as suas imagens, né, os valores de ln de cada um desses valores 1, 4, 6 e 5 aqui. Bom, aqui então a gente vai construir uma coluna que vai receber o nome de primeira, que é para representar a primeira diferença dividida, depois a segunda e a terceira, porque aqui no caso é um polinômio de grau 3 que nós vamos construir. E aí nós vamos construir então aqui a primeira fórmula para a nossa diferença dividida. Lembre-se que a primeira diferença dividida é entre a imagem, né, do x1, que é no caso aqui esse 1,38, menos a imagem do x0, que é a imagem desse número 1, que é o 0, né, dividido pela variação entre o x1 menos o x0. Então, entre o 4 e o 1. A gente vai construir essa fórmula aqui, né, clicando nos elementos para poder copiar o endereço das células. E aí podemos apertar Enter aqui para poder calcular essa primeira diferença dividida. Aqui, então, nós vamos copiar essa fórmula até a terceira linha aqui. Porque aqui, ó, o que aconteceu? Ele fez a diferença dividida entre o x1 e o x0 e determinou aqui esse resultado. Esse valor aqui, ele determinou então a diferença dividida entre o x2 e o x1 e colocou o resultado aqui. E nessa última célula ele fez o cálculo da diferença dividida entre o x3 e o x2. E aí anexou o resultado aqui. Bom, agora a gente vai para a segunda diferença dividida, onde nós vamos construir uma fórmula bem semelhante ao que fizemos aqui. Bom, então a gente vai colocar igual, abre parênteses, nós vamos aqui para encontrar a segunda diferença dividida, nós vamos pegar essa
esse valor aqui, né, que foi a diferença dividida entre o x1, x2 e o x1, menos a diferença dividida entre o x1 e o x0. Isso será dividido pela variação entre o x2 e o x0, ou seja, entre o 6 e o 0 aqui, o 1 no caso, né? Fecha parênteses, nós vamos apertar Enter e vai obter esse resultado. Nós vamos copiar essa fórmula até a segunda linha, porque nesse caso aqui, na segunda diferença dividida para um polínômio de grau 3, nós teremos apenas duas diferenças divididas dessa ordem. Então, o que ela fez aqui? Ela calculou a diferença dividida entre esses dois valores, que são a diferença dividida entre o x3 e o x2, e aqui no caso a diferença dividida entre o x2 e o x1, e dividiu pela diferença entre o x3 e o x2. Bom, vocês já podem ir observando, né, que aqui o 0 é justamente o B0 que a gente tinha determinado anteriormente. Aqui nós temos o nosso B1, que foi aquela primeira diferença dividida encontrada lá. Vou até ampliar aqui um pouco a coluna, vocês vão observar que o resultado é bem parecido com aquilo que a gente tinha lá. Aqui nós temos a nossa diferença dividida que a gente obteve no segundo exemplo, tá? É bem próximo mesmo, né? E a terceira e última diferença dividida vai ser o que então? Vai ser a diferença entre esses valores anteriores que a gente encontrou aqui, ou seja, entre a diferença dividida do x3 e o x1, menos a diferença dividida entre o x2 até o x0. Isso será dividido pelo x3 menos o x1. Vejam que a fórmula, pessoal, aqui é a mesma para todas essas diferenças divididas. O que diferencia um para outra é quem você vai colocar no numerador e quem é que você vai colocar no denominador, né? Para isso é só prestar atenção nesses valores aqui que determinam cada uma dessas diferenças divididas e que vocês podem observar através da fórmula lá que a gente viu nos slides. Vou dar Enter, então esse é o nosso coeficiente B3 que nós vamos utilizar para construir o nosso polinômio. Então aqui vou construir esse polinômio, né, eu vou chamar então ele de f3 de x. Ele é igual ao que? Ao zero, que é o nosso B0, né? Mais o B1, que é o 0,46209812, que vai multiplicar o x menos o x0, que no caso é 1. Em seguida, nós vamos colocar o B2, que é menos 0,05187311. Veja que quanto mais casas decimais vocês utilizarem, mais próximo do valor a gente terá, né? Isso aqui vai ser multiplicado por x menos x1, que no caso, desculpa, pelo x0, que no caso é 1, vezes o x menos o x1, que no caso é 4. E aí a gente vai ter a terceira e última parcela, que vai ser 0,0078652529, e que vai multiplicar por x menos o x0, que é 1, vezes o x menos o x1, que é 4, vezes o x menos o x2, que é 6. Então aí nós temos esse polinômio que representa, então, a interpolação polinomial para esses 4 pontos aqui, que utilizaremos para determinar uma aproximação para ln de 2. Bom, então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, né, o x, e vou falar que ele, no caso aqui, vai ser 2, e aqui eu vou calcular, então, a imagem desse x aqui. Eu vou construir aqui agora uma fórmula, né, que vai utilizar esses valores que a gente encontrou ali na nossa diferenças divididas. Então aqui vai ser o quê? Igual ao nosso B0, que no caso aqui foi 0, né, mais esse valor aqui que é o B1, que vai multiplicar, né, pela variação entre o x, que é no caso aqui 2, menos o x0, que é 1. Eu vou clicar para pegar esse endereço ali. Mais esse valor aqui que representa o B2, que multiplicará por x, que no caso é esse valor aqui, menos o nosso x1, desculpa, o nosso x0, vezes esse valor menos
o nosso x1. E aí fecha parênteses. Agora, mais essa parcela aqui que representa o nosso B3, que vai multiplicar pelo x, que no caso é esse valor aqui, menos o x0, que é 1, vezes o x novamente, subtraído por o x1, que é o 4, vezes, abre parênteses novamente, esse valor de x, menos o x2, que vale 6. Aqui eu estou construindo essa fórmula para ele poder nos resultar aqui agora qual que seria a aproximação, né, para Ln de 2 através desse polinômio. Então vejam que foi construído esse polinômio aqui, levando em consideração essa fórmula que nós construímos aqui anteriormente. Né? Então aí pode modificar às vezes um pouco os endereços dessas células aí, dependendo de onde você está localizando os elementos da sua tabela. Então aqui ao final, ao teclar Enter, a gente vai ter o resultado que vai ser 0,62. Vejam que aqui agora, por este polinômio de grau 3, nós temos uma melhor aproximação do que a gente obteve lá pelo polinômio de grau 2 e de grau 1. Né? Inclusive, o valor verdadeiro de Ln de 2 é 0,69, aqui já temos um valor bem próximo, né, que é o 0,62. Uma particularidade muito interessante aqui, né, dessas diferenças divididas é que não importa a ordem dos elementos, né, que vocês utilizaram para construir esse polinômio. Por exemplo, aqui nós usamos para o x, né, o valor 1, o 4, o 6 e o 5. Se nós alterássemos aqui a ordem entre o 6 e o 5, o polinômio seria o mesmo e o resultado final também seria o mesmo para a aproximação do Ln de 2. Então não faz distinção aqui, no caso, se esses valores de x estão ordenados ou não, juntamente com as suas imagens. Né? Bom, mas diferencia muito quando a gente utiliza valores próximos do que a gente está querendo interpolar. Por exemplo, se a gente utilizasse aqui o valor 1, 1,5, 2,5 e 3,5, vocês podem observar que o valor interpolado para esse polinômio vai ser melhor do que a gente encontrou anteriormente. E vejam também que nosso polinômio aqui, ele modificou, né, porque as diferenças divididas agora, elas sofreram modificações pelos valores de x e das suas imagens. Então, é sempre interessante, ao fazer aqui esse processo de interpolação, vocês usarem valores próximos do que você pretende interpolar, porque aí você vai atingir uma precisão melhor do que se usasse valores distantes, né, do que a gente precisa aqui no caso. Então é isso, vocês podem observar que é uma construção bastante simples, né, e que, dependendo do que você for realizar, você pode tanto aumentar, né, essa quantidade de colunas para poder aumentar o grau do polinômio. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui, poderia aumentar, né, colocar mais uma quarta diferença dividida aqui para aumentar o grau desse polinômio para 4, mas eu precisaria, de claro, né, de um novo ponto aqui para a gente poder fazer esse processo. E aí, basicamente, era copiar a fórmula aqui para as demais células, né, abaixo, onde a gente teria, ao final, essa diferença dividida aqui, tá? Então, basicamente é isso. Como vocês viram, então, por esses exemplos, né, os polinômios interpoladores, eles nunca vão obter um valor verdadeiro ou exato, né, para essas aproximações que a gente está encontrando. Então, sempre vai ter um erro. Agora, para determinar esse erro desse processo, nós vamos usar essa fórmula que representa o erro de ordem n, que é igual à diferença dividida entre n mais 1 pontos. Então, você vai precisar de n mais 1 pontos para encontrar essa diferença aqui. E, em seguida, nós faremos o produto desse valor por essas parcelas. Então, por exemplo, no caso lá que a gente fez uma estimativa, né, do erro para o polinômio interpolador de segundo grau, foi obtida essa expressão aqui. E aí nós vamos utilizar, né, um ponto adicional para encontrar o erro obtido aqui por esse processo. Então aqui o nosso erro, né, obtido ao interpolar por um polinômio de grau 2, ele vai ser igual à diferença dividida entre x3, x2, x1 e x0, vezes x menos x0, vezes x menos x1, vezes x menos x2.
Aí, no caso, pessoal, o x2, x1 e o x0 são os mesmos que a gente obteve anteriormente, que foi o x0 igual a 1, o x1 igual a 4, o x2 igual a 6, e a gente está acrescentando esse novo ponto, que é o x3 igual a 5, cuja imagem é esse valor ali dado. Então, aí, nesse caso, a gente vai encontrar a diferença dividida entre esses quatro valores, que a gente já obteve lá anteriormente, né, quando construímos o polinômio de grau 3. Só que aí, no caso, se vocês não tiverem, né, esse resultado, é porque então vocês vão ter que determinar essa diferença dividida. Mas é simples, como vocês observaram aí pelo exemplo anterior. Bom, então esse valor aqui dessa diferença dividida que a gente obteve anteriormente foi 0,007865529 e que vai multiplicar x menos o x0, que é 1, vezes x menos x1, que foi 4, e vezes x menos x2, que foi o 6. Então, substituindo agora aqui, né, esse x por 2, né, porque foi para esse valor que a gente utilizou aqui, né, o nosso polinômio de segundo grau para encontrar uma aproximação para a linha de 2. Então, a gente vai ter o seguinte, 0,007865529 vezes 2 menos 1, vezes 2 menos 4, vezes 2 menos 6. Aí, fazendo esses cálculos, vocês vão obter o resultado final, que é 0,062942. Então, esse é o erro de aproximação entre o valor interpolado e o valor real. Então, pessoal, é isso. Na próxima videoaula, nós estudaremos outro processo para determinar esses polinômios interpoladores, que é chamado de polinômio de Lagrange. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.